Hoje é dia de falar de um filme que já tem um vídeo meu lá no Instagram sobre, mas que eu decidi trazer aqui pro YouTube por ser um dos meus filmes favoritos do ano até agora. Eu assisti After Sun pela primeira vez na Mostra de São Paulo, gravei na época lá no Instagram sobre, não esperava tanto do filme e tudo mais. Depois eu descobri que o filme é da MUBI, vai estrear agora, no dia 1º hoje, nos cinemas e chega posteriormente no catálogo da MUBI, e por isso eu tive a oportunidade de ter mais uma cabine de imprensa, então de poder reassistir o filme. E eu falei, quer saber? Vamos levar esse filme lá pro YouTube, que vale muito a pena comentar sobre After Sun, que é mais do que apenas um filme emocionante, um filme tocante entre pai e filha. É também isso e funciona muito bem pra mim toda essa relação, mas também é um filme que debate muito sobre a câmera cinematográfica e o que é a câmera cinematográfica. Então aqui tem uma discussão desde sempre, teóricos como André Bazin que falam que o cinema é a arte que melhor pode resolver o problema da forma, ou a arte que é levada para o realismo, que tem uma tendência ao realismo. E essa é uma ideia que, ainda que totalmente distorcida, hoje em dia se tem muito grande, de que o cinema, sempre o que é bom é aquilo que é mais real, tudo que é mais lógico é melhor, e o cinema é a realidade diante de nós. Só que isso tá longe de ser verdade. Uma coisa que eu falo pra vocês é que nem o documentário é realista, ou nem o documentário é o real, digamos assim. Há um tratamento da realidade. E aqui em After Sun, por que eu tô falando tudo isso? Porque After Sun, ele vai trabalhar sob a lógica de algumas visões da câmera, digamos assim, de algumas câmeras ou de alguns pontos de vista. Então a gente vai ter o ponto de vista que abre o filme e volta várias vezes, que é daquela câmera dentro da diegese, dentro do universo do filme, em que pai e filha brincam, né, gravando um outro. A gente tem a câmera que funciona quase como a lembrança daquela personagem, a memória. Uma memória que pode ter existido, pode não ter existido, que é tudo aquilo que a gente vê quase que em um flashback ali, né, um gigante flashback dessa viagem que pai e filha fizeram. Além disso, a gente vai ter uma visão, uma câmera sensorial que vai entrar um pouco na psicologia das personagens, sobretudo naquelas cenas que são mais metafóricas, do pai dançando, da filha mais velha já dançando, e vai ter um quarto momento que é justamente essa filha vendo todas aquelas gravações e meio que a partir de então relembrando daquilo do passado. Só que as duas principais, claro, vão ser justamente aquilo que é a memória dela, aquilo que ela tá lembrando e a gente tá acompanhando junto, e aquela câmerazinha que eles ficam se filmando. E aqui tem dois momentos muito específicos, né? A gente tem aqui duas possibilidades de uma câmera cinematográfica funcionando, e ao mesmo tempo elas vão funcionar de forma muito parecidas, apesar de muito diferentes. O que eu tô querendo dizer com isso? Bom, tudo aquilo relacionado a filha e pai se gravando com aquela câmerazinha digital lá que eles acabaram de ganhar e usam para fazer as brincadeiras deles, tem muito a ver com a ideia do cinema como registro, como um registro da realidade. Então, de captar momentos reais e deixar aquilo marcado por meio da câmera. Por outro lado, a gente tem a câmera que eu vou chamar aqui de câmera memória, que é aquilo que a personagem lembra, ou aquilo que ela acha que ela lembra. Então a gente não tem algo tão confiável assim, porque a memória ela nunca é tão confiável. É aquilo que ela lembra do passado, aquela sensação boa que ficou, aquelas memórias boas, mas que não necessariamente aconteceram daquela forma. Só que apesar de parecerem muito distintas, uma tem a ver com a psicologia da personagem, a lembrança da personagem, aquilo de bom que ela lembra ter vivido, mesmo que a gente não saiba se é real ou não, e a outra teoricamente é um registro, aquilo que realmente aconteceu, essas duas câmeras que parecem muito distantes, elas vão trabalhar numa mesma lógica. A lógica de captar momentos bons, porque é isso que acontece com a memória. A gente não vai lembrar de um dia inteiro acontecendo, de tudo que a gente fez naquele dia, ainda mais com uma longa passagem de tempo assim. A gente vai lembrar daqueles momentos que marcaram a gente vai lembrar daqueles pequenos momentos, daquelas pequenas sensações, daquele toque, daquele abraço, daquela conversa, daquele momento frustrado, como por exemplo quando ela vai cantar e o pai não a acompanha.
ou vai lembrar até de como o pai estava ali, né? Isso foi uma coisa que eu senti ainda mais o peso de como ele está emocionalmente dessa segunda vez que eu assisti. E do outro lado a gente tem a câmera registro, que ela vai fazer algo muito semelhante, que ela não vai filmar o tempo inteiro, ela não vai ser uma câmera que vai acompanhar exatamente toda essa viagem, a gente vai ver tudo aquilo. Ela vai ser um registro de pequenos momentos a partir do olhar de alguém também. Então, a partir do momento que a filha pega a câmera e começa a filmar o pai, aquilo tudo está acontecendo a partir do olhar dela e daquilo que ela quer mostrar. Então, mesmo essa câmera que parece a câmera da realidade, a câmera que está registrando uma verdade, ainda assim ela é apenas um pequeno fragmento que tem alguém por trás daquela visão. Então ela não é a verdade nua e crua, ela é um momento, ela é um fragmento ali, ela é uma visão de um passado. Então eu acho muito legal como o filme ele vai conseguir emocionar a gente justamente ao pegar essas duas câmeras aqui, né, uma escancarada que é a câmera que está dentro do filme e a outra que é quase como se fosse a visão da diretora para aquilo que a personagem sente, uma visão mais psicológica ali da personagem e tudo mais. E as duas vão numa mesma linha de olhar para o passado, olhar para um passado bom, olhar para uma lembrança boa, para uma lembrança que continua marcante até hoje e lembrar desses momentos específicos, captar esses momentos específicos, seja por uma câmera de vídeo, seja por aquilo que você lembra que você viveu, mesmo que talvez não tenha sido assim. Então consegue ser um filme muito tocante justamente por trabalhar isso de uma forma muito genuína, por a gente acompanhar esses dois personagens aqui juntos nessa viagem, que é uma viagem muito só deles e para eles. E por isso que é também uma viagem que fica tão marcante assim, momentos que ficam tão marcantes, momentos que ficam marcantes, seja numa câmera de vídeo que você pode conectar numa televisão e assistir e lembrar de tudo aquilo, ou momentos que você simplesmente lembra da sua memória, das suas lembranças. Então o filme ele vai usar um jogo muito interessante com essas possíveis visões da câmera cinematográfica diferentes e a manipulação dessas visões, mostrando que aquilo não é a verdade, mas aquilo é o que vai tocar a personagem justamente por relembrar aqueles momentos bons que ela viveu. Um ótimo filme, After Sun, foi um dos melhores filmes que eu vi na Mostra de São Paulo, coloquei na minha lista lá no Instagram, no meu top 10 de melhores filmes que eu vi na Mostra, e é um filme que provavelmente vai entrar também no meu top 10 do ano de melhores filmes que eu vi esse ano. Fico torcendo pela possibilidade dele aparecer em algumas premiações, ainda que em uma outra categoria específica, mas é um filmaço. Assistam After Sun, se conseguirem no cinema, se estrear na sua cidade. Eu sei que vai estrear em pouquíssimas cidades, como sempre, filmes da MUBI e tudo mais. Mas se você não conseguir assistir no cinema, assim que estrear na MUBI, assista, porque é um filme extremamente fascinante, é um filme muito difícil de não gostar, digamos assim, ainda que seja um grande filme, né? É só aquele filme que emociona, mas por todas as questões que eu falei aqui, é um grande filme. After Sun. Por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aqui embaixo se vocês já viram, se vocês querem ver, se vocês nem sabiam do filme, comenta aqui embaixo tudo que vocês puderem sobre pra gente poder trocar essa ideia. Primeiro comentário fixado tem as nossas outras redes sociais, por hoje é isso e corta.